Olá pessoal, tudo bom? Bem, na nossa aula de hoje, eu vou estar fazendo alguns exercícios em relação à nossa aula passada. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre a fotometria de chama, Então eu vou estar fazendo aí esses exercícios para a gente poder dar uma praticada em relação a esse assunto. Então eu vou começar aí por esse primeiro exercício, que tá lá pra gente, que a partir de uma solução estoque de 1000 ppm, aí foi dito pra gente que essa solução estoque de 1000 ppm representa que a concentração é de 1000 miligramas por litro, Então, vou botar aqui essa informação. Então, a gente tem aí a solução estoque, e essa solução estoque tem aí os 1000 miligramas por litro de potássio. Então, a gente tem essa concentração de potássio na nossa solução estoque. Então, foram preparados 4 padrões de 100 ml cada um, com as seguintes concentrações. Então, a gente teve aí uma preparação de 4 padrões, para poder fazer a análise, com as concentrações de 2,5 ppm, de 5 ppm, de 7,5 ppm e de 10 ppm. Então, a partir do estoque, a gente teve essas soluções padrões com essas concentrações. E aí, esses padrões, cada um deles tem um volume de 100 ml. Então, pede para a gente calcular as alíquotas em mililitros e em microlitros da solução estoque necessário para preparar os 4 padrões. Então, tá querendo saber se eu tenho uma solução estoque de 1000 miligramas por litro, qual é o volume que eu tenho que pegar dela, Então, qual é a alíquota que eu tenho que pegar para eu conseguir preparar 100 ml de um padrão que tem 2,5 ppm, um outro padrão que também eu tenha 100 ml, só que a concentração de 5, e assim sucessivamente. Então, para a gente poder pensar sobre isso, vamos fazer aí em relação à nossa primeira. Vou botar aqui como 1, 2, 3 e 4. Então, vou fazer aí o raciocínio em relação ao primeiro padrão, Bem, a gente tem aí o padrão, que tem uma concentração de 2,5 ppm. ppm pode equivaler miligramas por litro, Tem essa mesma equivalência, porque ppm são partes por milhão, Então, 1 miligrama por litro representa justamente essa unidade. Então, o primeiro padrão tem justamente 2,5 miligramas do potássio em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml de solução. Essa é a concentração que a gente tem no primeiro padrão. Só que o volume que a gente tem, desse padrão é de 100 ml. Então, nesse volume de 100 ml que a gente tem do padrão, a gente primeiramente precisa descobrir qual é a massa de potássio que a gente tem ali. Então, a gente vai descobrir a massa de potássio que a gente tem na solução padrão, porque se eu souber a massa de potássio que está na solução padrão e eu usei a solução estoque para poder fazer esse padrão, eu sei que essa massa de potássio que está na solução padrão veio da solução estoque. Então, a gente vai conseguir relacionar o padrão com o estoque e aí saber a alíquota que a gente precisou do estoque, tá? Então, resolvendo isso aí, a gente vai encontrar 0,25 miligramas de potássio. Então, em 100 ml de um padrão que tem 2,5 ppm, a gente tem exatamente 0,25 miligramas de potássio. Então, eu quero saber o quê? Quando eu tenho uma solução estoque de 1000 ppm, qual é o volume que eu tenho que pegar dessa solução estoque, de forma que nesse volume venha exatamente essa massa de 0,25 miligramas de potássio.
Então, a gente pode pensar lá. A nossa solução estoque tem uma concentração de 1000 miligramas de potássio a cada 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Como a gente sabe que nesse primeiro padrão eu preciso de uma quantidade de potássio de 0,25 miligramas, então, para eu ter os 0,25 miligramas de potássio vindo da solução estoque, qual vai ser o volume que a gente vai precisar dessa solução, né? Resolvendo isso aí, a gente vai encontrar exatamente os mesmos 0,25, só que agora ml da solução estoque, tá? Essa é a nossa primeira resposta, né? Porque pede a alíquota em ml e em microlitro. Em ml, a gente vai precisar de 0,25 ml. Agora, para a gente poder transformar em microlitro, né? A gente tem que saber a associação que 1 ml tem para microlitro. Bem, 1 litro, né? A gente tem 10 elevado a menos 6 microlitros. Então, se a gente tiver 1 ml, a gente já vai ter 10 elevado a menos 3 microlitros. Então, a cada 1 ml que a gente tem, isso equivale a gente ter 10 elevado a menos 3 microlitros. Se a gente tem 0,25 ml, quantos microlitros a gente vai ter? Obviamente, eu não precisava, né, jogar isso aqui numa regra de 3, mas para a gente poder ver o raciocínio, né, de cara, se eu sei que a relação de ml para microlitro é na potência de 10 a menos 3, 0,25 ml vai equivaler a 0,25 vezes 10 elevado a menos 3 microlitros, que em notação científica a gente vai ter 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 microlitros. Então, esse é o volume em microlitros que a gente precisa da alíquota. E aí, para a gente poder pensar, né, na segunda, na terceira, e no segundo, no terceiro e no quarto padrão, a gente pode fazer as mesmas regras de 3, né? Só que o que vai mudar vai ser a concentração, porque o volume que a gente tem dos padrões é o mesmo, é de 100 ml. O que muda é a concentração do padrão, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, bem, o volume que a gente tem do padrão é o mesmo, né? Dos 4. A nossa solução estoque é a mesma, né? Que a gente está utilizando. Então, a única coisa que muda entre os padrões é justamente a concentração. Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Se no padrão 2, né, a concentração dobrou, consequentemente, a alíquota que eu vou precisar pegar também vai ter que ser o dobro, né? Então, de cara, a gente já poderia usar um raciocínio. Se a gente precisa de 0,25 ml para o primeiro padrão, para o segundo padrão, a gente vai precisar de 0,50 ml, tá? Mesmo raciocínio a gente pode usar para o terceiro padrão. Do primeiro padrão para o terceiro, a concentração triplicou. Então, se a concentração triplicou, eu posso afirmar que também o volume vai ter que triplicar. Então, 0,25 vezes 3, a gente vai precisar de 0,75 ml de volume na alíquota. Perdão. Já do primeiro padrão para o último, já vai ter quadruplicado, né? Então, o volume da alíquota também vai ter que quadruplicar. Então, consequentemente, 0,25 vezes 4, a gente vai ter aí 1 ml. Como a questão pediu 1 ml em microlitros, 0,5 ml é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 microlitros. Para a gente jogar para a notação, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4 microlitros. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter 0,75 vezes 10 elevado a menos 3 de microlitros.
sendo que se a gente for jogar em notação, a gente vai ter 7,5 vezes 10 elevado a menos 4 microlitros. E aqui no último caso, a gente vai ter 1 vezes 10 elevado a menos 3, e isso já vai estar em notação, microlitros. Então, essas seriam as respostas, né, para o padrão 2, 3 e 4. Então, essa aí é a nossa primeira questão, tá? As próximas questões têm bastante raciocínios assim, porque quando a gente viu a fotometria de chama, a gente vê que para poder fazer a análise da amostra, essa amostra ela não pode estar concentrada, senão a leitura ela não é feita. Então, como essa amostra não pode estar concentrada, a gente acaba tendo que fazer diluições, né? Então, a gente trabalha com soluções que já estão bem diluídas, e aí a gente vai fazendo aí padrões a partir de uma solução estoque. Uma solução estoque é uma solução que ela é mais concentrada. Então, a partir dessa solução mais concentrada, nós vamos fazendo amostras, né, que a gente vai ter ali o analito mais diluído. Então, essa é a ideia que a gente tem das questões, né, da gente pensar nessa diluição, tá? Então, pensando aí na segunda questão, a segunda questão fala lá pra gente que a partir de uma solução estoque, agora de 100 ppm de sódio, né, calcule o volume da solução estoque para preparar os padrões indicados na tabela abaixo. Então, nós temos agora padrões. Esses padrões, a gente pode perceber que o volume, né, de todos os padrões continua o mesmo, só que no caso agora o volume é de 250 ml, né? A concentração do padrão é de 2, 4, 6 e 10 ppm, né, de cada padrão. Então, a gente quer saber o volume da alíquota que a gente vai precisar. Então, a gente pode perceber aí que na questão 2 é o mesmo caso da questão 1. A gente só está mudando as concentrações, mas o raciocínio, né, que a gente vai utilizar vai ser o mesmo. Então, para a gente poder pensar aí, como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Nós temos lá a nossa solução do primeiro padrão. Vou botar aqui novamente, ó. Vou botar aqui de preto. Então, vou botar aqui padrão 1, 2, 3 e 4. Então, temos aí esses padrões. O primeiro padrão, analisando o primeiro padrão, a gente tem uma concentração de 2 ppm. Então, isso significa que a gente tem 2 miligramas, nesse caso agora de Na+, em 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro lá da solução. Nós temos um volume do padrão de 250 ml. Então, a gente vai descobrir a massa de sódio que a gente tem no padrão. E aí, a massa de sódio que a gente tem no padrão, ela veio exatamente da solução estoque, né? Para a gente poder fazer essa conta, né? Raciocínio mais rápido, a gente pensar aqui de 1000 para 250 dividiu por 4. Então, basta pegar 2 e dividir por 4. Isso vai dar para a gente 0,5 miligramas de Na+. Então, essa é a massa de sódio, né, que a gente tem no primeiro padrão. Então, agora eu tenho que pensar qual é o volume que eu vou ter que pegar da minha solução estoque. A minha solução estoque tem 100 ppm, então isso significa que tem 100 miligramas de Na+ em 1000 ml. Temos isso aí. Dessa solução estoque, a gente tem lá no padrão 0,5 miligramas de Na+. Então, para a gente ter essa massa que vem da solução estoque, qual é o volume que a gente vai precisar, né?
resolvendo isso aí, a gente encontra exatamente 5 ml. Então, quando a gente tem uma concentração de 2 ppm, a gente precisa de um volume de 5 ml de alíquota do estoque, né? A gente pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou na questão anterior, porque a gente pode pensar, o volume do padrão, né, é o mesmo, todos têm um volume de 250. Então, a única variação é a concentração. Então, se o primeiro padrão eu preciso de 5 ml, o segundo padrão a concentração vai dobrar. Então, consequentemente, eu vou precisar do dobro do volume. Então, eu vou precisar de 10 ml. Do primeiro para o terceiro padrão, a gente vê que a concentração triplicou. Então, consequentemente, eu vou precisar do triplo do volume. Então, eu vou precisar de 15 ml. Agora, do primeiro para o quarto, a gente vê que multiplicou por 5, né? Então, se multiplicou por 5, aumentou 5 vezes a concentração, o volume também vai aumentar 5 vezes. Então, a gente vai precisar de 25 ml, tá bom? A gente não poderia usar esse raciocínio direto se o volume do padrão mudasse, né? Porque aí, se o volume do padrão mudasse, iria mudar a proporção. Mas como o volume é o mesmo, né, entre os padrões, a única variação é a concentração, a gente pode usar, né, esse raciocínio direto, tá? Vale ressaltar, né, que professora, mas eu não quero usar esse raciocínio direto, eu quero fazer as regras de 3. Beleza, pode fazer as regras de 3, porque, por exemplo, no segundo padrão, você já ia colocar que 4 mg de sódio está para 1.000 ml, 250 em quanto? O valor que você encontrar, você vai jogar aqui e você vai achar exatamente os 10 ml. Então, pode substituir nas regras de 3 que vai chegar nas mesmas respostas, tá? Indo agora para a questão 3. Questão 3 fala lá pra gente que uma massa de 0,31 e 80 gramas de NaCl, um minutinho só que eu vou beber uma água. Uma massa de 0,3180 gramas de NaCl foi pesada e dissolvida com água deionizada em um becker de 100 ml. Lembrando, né, que PA significa para análise, né? Então, é um NaCl puro. Então, a gente pegou essa massa aí de 0,3180 gramas de NaCl. A gente botou em um becker, né, e dissolveu com 100 ml de água deionizada. Só que essa solução, do becker, foi transferida quantitativamente para um balão volumétrico de 250 ml que teve o seu volume completado. Então, no momento do processo de produção, né? Me fugiu a palavra agora, de realização da solução, né? No momento que a solução foi feita, os 100 ml de água só serviu para diluir, para dissolver o NaCl, sendo que foi colocado para um balão e sim, o volume agora de solução é de 250 ml. Então, essa massa de NaCl tá sob um volume de 250 ml, tá? Assim, foi produzida uma solução estoque para análise de sódio por fotometria de chama. Então, esse é o perfil dessa solução estoque. A gente tem 250 ml de solução e uma massa de 0,3180 de NaCl. Temos essa realidade. Aí dessa solução estoque foram transferidas alíquotas. Aí nós temos aí 4 alíquotas que foram transferidas para balões volumétricos de 100 ml. Então, agora a informação que está sendo dada para a gente são as alíquotas que foram transferidas dessa solução estoque. Então, a gente teve uma alíquota de 200 microlitros, uma alíquota de 500 microlitros
uma de 800 microlitros e uma de 1000 microlitros. Então, tivemos aí essa realidade. E todas foram transferidas para balões que têm um volume de 100 ml. Então, todos os padrões têm o mesmo volume. Estas soluções serão utilizadas como padrões para a determinação de uma curva de calibração de sódio. Para isso, é para a gente calcular na letra a concentração da solução estoque em miligrama por litro, ou seja, em ppm de sódio. Então, eu quero saber qual é a concentração em miligramas por litro da solução estoque. Bem, a letra A, para a gente poder fazer, é bem simples, né? Porque aí a gente tem, como é em miligramas por litro, a gente tem 0,3180 gramas de NaCl. Se a gente for transformar em miligrama, a gente multiplica por 1000. Então, a gente vai ter 318 miligramas de NaCl, né? Esses 318 miligramas de NaCl tá lá no nosso balão de 250 ml. Como a gente quer saber a concentração da solução estoque em miligramas por litro, então eu vou descobrir em 1000 ml, que equivale a 1 litro, quantos miligramas eu tenho, né? Então, desse lado, multiplicou por 4. Então, aqui a gente também vai multiplicar por 4, fazendo 318 por 4, a gente encontra aí 1.272 miligramas por litro de NaCl na solução. Logo, é a mesma coisa que 1.272 ppm. Só que repare uma coisa, está pedindo a concentração da solução estoque em miligrama por litro de sódio, não de NaCl. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Para essa questão não vai fazer diferença, mas dependendo da questão pode fazer. Porque a gente terminou de montar uma regra de 3 que a gente encontra uma informação de concentração de NaCl. Então, a gente tem que relacionar o NaCl com o Na+, que é o sódio. Para isso, a gente sabe que o NaCl ele está em solução. Então, o NaCl está em meio de água. Quando um sal está em meio, né, com a água, a gente dissocia o sal formando Na+ e Cl-. Então, a gente vê que nesse processo, né, a cada 1 mol de NaCl, a gente forma 1 mol de Na+. Então, se a gente tiver uma concentração de 1.272 ppm de NaCl, a gente vai ter também 1.272 ppm de Na+. A gente pode fazer essa relação direta, que é a estequiometria de 1 para 1 nessa reação. Se não fosse, a gente deveria considerar a estequiometria, tá? Só que não é o caso. Agora, a letra B pede para a gente determinar as concentrações dos padrões, ou seja, calcular a concentração em ppm dos padrões de sódio. Então, todas as informações que foram dadas, né, na questão está em função, né, do NaCl, mas a gente já sabe que a estequiometria é de 1 para 1, então o mesmo resultado vai dar só para o sódio. Então, a gente vai ter que calcular aí qual que é a concentração, né, de cada padrão, né? Para a gente poder fazer isso, aí a gente vai lá. Vou botar aqui assim, novamente, né? Que a gente tem o padrão 1, padrão 2, padrão 3 e padrão 4. Então, padrão 1. Lá no padrão 1, né? A solução estoque, a gente terminou de ver que tem uma concentração de 1.272 ppm. Então, a gente tem 1.272 miligramas a cada 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, né? O primeiro padrão, a gente pegou uma alíquota desse padrão de 200 microlitros. Então, a gente tem que saber quantos miligramas a gente vai ter nessa alíquota para poder saber a concentração, né? Então, eu posso pensar lá,
em 200 microlitros, como aqui em cima está em ml, aqui embaixo eu também vou ter que botar em ml, né? Então, 200 microlitros, aí a gente volta aqui, ó, a relação de microlitro para ml. A cada 1 ml, a gente tem 10 elevado a menos 3 microlitros, tá? Então, a cada 1 ml... Desculpa a minha voz, né? Eu tô meio fanha, mas vamos nós. Só para relembrar aqui, ó, a cada 1 ml, nós temos 10 elevado a menos 3 microlitros. Aqui no caso agora, a gente tem 200 microlitros. Então, se a gente tem 200 microlitros, quantos ml teremos, né? Então, a gente vai ter que fazer 200 dividido por 10 elevado a menos 3. A gente encontra aí, a gente poderia colocar, né, 200 vezes 10 elevado a 3, ou em notação ficaria 2 vezes 10 elevado a 5, que a gente encontra 200.000 ml. Então, a gente pode colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 vezes 10 elevado a 5 ml. Então, qual é a massa que a gente vai ter de NaCl nessa alíquota, tá? Aí a gente vai fazer esse valor vezes 1.272 dividido por 1.000. A gente vai encontrar aí aproximadamente, né, 2,5 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 elevado a 5 miligramas de Na+. Então, essa massa de Na+, é exatamente a massa que a gente tem lá no nosso padrão, na alíquota que foi usada para poder formar esse padrão, tá? Então, essa massa de 2,5 vezes 10 elevado a 5 miligramas de sódio veio nessa alíquota de 200 microlitros e foi colocada em um balão de 100 ml. Então, essa massa agora, ela vai estar sobre um volume de 100 ml. Então, eu posso dizer que os 2,5 vezes 10 elevado a 5 miligramas do Na+, está lá no balão de 100 ml. Como a gente quer saber a concentração em ppm que tem nos padrões, eu tenho que saber quantos miligramas tem por litro. Então, em 1.000 ml, qual é a massa que a gente vai ter, né? Então, calculando aí, a gente vai ter 2,5 vezes 10 elevado a 6 ppm. Então, essa é a concentração que a gente tem de sódio no primeiro padrão, tá? E aí, né, a gente pode pensar o seguinte. Novamente, a gente pode, para poder achar a concentração nos demais padrões, a gente pode ir substituindo os valores nessas regras de 3 para poder ir chegando nesses resultados. Só que a gente pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou nas questões anteriores. A diferença aqui agora é que nas questões anteriores foram dadas as concentrações e pediu o volume da alíquota.
Aqui agora deu o volume da alíquota e está pedindo as concentrações. E o volume que tem nos balões, né, dos padrões, é o mesmo, é de 100 ml. Então, da mesma forma que quando a concentração dobra, eu preciso do dobro do volume. O raciocínio contrário é verdade. Se a minha alíquota tem o dobro do volume, eu vou ter, consequentemente, o dobro da concentração, né? Então, a gente pode usar esse raciocínio. Então, a gente pode pensar aqui assim, ó. Do primeiro padrão para o segundo padrão, foi de 200 microlitros para 500 microlitros. Então, aqui a gente multiplicou por 2,5, né? Porque 200 vezes 2,5 vai dar justamente os 500 microlitros. Então, se o volume aumentou 2,5 vezes, a concentração também vai aumentar nessa proporção. Então, eu posso afirmar que no padrão 2, lá no padrão 2, vou botar aqui no canto essas respostas. No padrão 2, a gente vai pegar a concentração que a gente achou no padrão 1, que é de 2,5 vezes 10 elevado a 6, vezes 2,5. Então, a gente vai encontrar lá 6,36, ou 6,4 aproximadamente, vezes 10 elevado a 6 ppm. Padrão 3 e padrão 4, a gente vai pensar na mesma lógica. Do padrão 1 para o padrão 2, a concentração quadruplicou. Então, se a concentração quadruplicou, o volume da alíquota quadruplicou, então a concentração vai quadruplicar. Do 1 para o 4, foi vezes 5, né? Então, consequentemente, a concentração também vai ser vezes 5. Então, aí no terceiro padrão, a gente vai fazer vezes 4, que a gente vai encontrar aqui 2,5 vezes 10 elevado a 7 ppm. E aí a gente pode ver uma lógica acontecendo, né? Porque justamente a concentração ela vai tender a aumentar porque o volume da alíquota está aumentando, né? Para saber do quarto padrão, a gente já vai fazer vezes 5. Então, a gente vai ter aí 1,27 vezes 10 elevado a 8 ppm. Então, essas são as concentrações que a gente vai ter aí em cada uma das nossas alíquotas, tá? Então, isso aí é a nossa questão 3. Indo aí para a questão 4. Aqui a questão 3 se repete, que eu botei uma para fazer A e depois a outra B, mas deu para fazer tudo no mesmo slide. Questão 4 aí. Questão 4 já fala pra gente, né? Que o soro fisiológico é uma solução isotônica. Solução isotônica justamente é porque não tem diferença de concentração em relação aos líquidos corporais. Então, a concentração aí é de 0,9% m/V. Então, a gente tem aí o soro, que tem essa concentração de 0,9% m/V. De NaCl em água, né? – 10 ml do soro foram transferidos para um balão volumétrico de 250 ml, que teve o seu volume completado. Então, desse soro, a gente vai tirar uma alíquota de 10 ml. Essa alíquota vai ser colocada em um balão de 250 ml.
e o volume é lá completado. Desta solução diluída, foi transferida uma alíquota de 5 ml para um balão volumétrico de 250. Então, a gente pegou essa solução, né, a gente pode chamar de uma solução estoque, por exemplo, pegou uma alíquota dela e diluiu. Essa solução feita, a gente pegou aqui, vou pegar aqui, ó, assim. A gente pegou 5 ml dessa solução e aí a gente colocou num balão de 250 ml. Essa última solução foi analisada em um fotômetro de chama e a concentração de sódio calculada foi de 2,81 ppm. Calcule a concentração de NaCl em porcento m/V no soro fisiológico. Bem, nessa questão, né, a gente percebe que do soro foram feitas diluições, a gente chegou numa concentração, né, de uma determinada solução de sódio, né, depois que a análise foi feita. A gente não conseguiria determinar essa concentração de sódio se não tivesse sido feitas as diluições, justamente pelo que a gente viu na aula, né? Quando a gente tem uma solução muito concentrada, a gente não consegue fazer análise no fotômetro, tá? Então, vamos aos poucos, né? A gente quer saber, porque a gente quer, calcule a concentração de NaCl no soro fisiológico. A questão já falou que o soro tem 0,9% m/V, né, de NaCl. Então, essa questão nada mais quer do que checar essa informação, porque isso é a informação que vem no soro. Mas será que esse soro tem 0,9% m/V? Esse é o objetivo da questão, tá? Então, a gente vai começar pensando, bem, depois, né, que a análise foi feita, foi encontrado que a gente tem 2,81 miligramas de sódio por litro, porque está em ppm. Então, a gente tem essa concentração de sódio no soro, né? Essa concentração que a gente tem é a concentração que existe exatamente no nosso balão de 250 ml. Então, a gente vai descobrir nesse balão de 250 ml qual é a massa que a gente tem de sódio. A gente só sabe a concentração, não a massa. Então, a gente vai descobrir a massa que tem nos 250 ml. Então, aí, resolvendo, a gente vai chegar na massa, né, de 0,7025 miligramas de Na+. Então, a gente tem essa massa de Na+, no volume de 250 ml, tá? E aí a gente pode pensar o seguinte, nesse balão de 250 ml que a gente tem essa massa de Na+, essa massa ela veio da onde? Né? De onde veio essa massa? Essa massa que a gente tem no balão de 250 ml veio exatamente da alíquota de 5 ml. Então, essa massa, ela estava justamente na alíquota, então 0,7025 miligramas de Na+, estava na alíquota de 5 ml, né? Sendo que aí, a gente tirou essa alíquota de 5 ml de um balão de 250. Então, nesse balão de 250, quantos miligramas a gente tinha? Então, nos 250 ml desse balão aqui, qual é a massa que a gente tinha de Na+. Então, percebam que é um raciocínio de trás para frente, né? Até a gente chegar onde a gente quer. Então, a gente tem lá 35,125 miligramas de Na+. Então, a gente tem essa massa de Na+, neste balão aqui
de 250 ml, né? E aí a gente pode pensar o quê? Bem, essa massa que a gente tem no balão de 250 ml, ela veio lá dos 10 ml de soro que foram pegos, né? Então, justamente, estava nesse volume de 10 ml. Então, os 35,125 miligramas de Na+, estava lá na nossa alíquota de 10 ml. Então, a gente descobriu que a primeira alíquota que a gente pegou do soro, né, tinha uma massa de 35,125 miligramas de Na+. A questão quer saber a concentração em porcento m/v. O que é porcento m/v? Porcento m/v vai representar para a gente a massa que a gente tem de soluto em grama em um volume de 100 ml de solução. Por isso que é o porcento m/v. Então, a gente tem que saber a massa em gramas que a gente tem em 100 ml. Então, eu vou descobrir a massa que eu tenho em 100 ml para chegar na concentração que a questão pede. Então, resolvendo isso aí, a gente vai achar 351,25 miligramas de Na+. 351,25 miligramas de Na+, nos 100 ml, mas como é porcento m/v, a gente tem que transformar isso aqui em grama, tá? Então, a gente vai voltar a 3 casas com a vírgula, fica 0,351,25 gramas em 100 ml. Isso aqui é a mesma coisa que 0,35, vou botar aproximadamente, porcento m/v. Show de bola? Essa aí é a nossa questão 5, tá? Vamos lá para a nossa questão, perdão, essa é a questão 4, né? Vamos nós então para a questão 5. Questão 5. Questão 5 pede um monte de coisa aí pra gente, né? Fala lá que os isotônicos ou repositores hidroeletrolíticos são bebidas formuladas para repor líquidos e sais minerais perdidos durante uma atividade física. O quadro ao lado reproduz as informações nutricionais contidas no rótulo de um isotônico. Então, a gente tem aí um isotônico desconhecido, que dá as informações para a gente em 200 ml desse isotônico. Para verificar se as informações nutricionais contidas no rótulo do isotônico são verdadeiras, 1 ml desse isotônico foi transferido para um balão de 50 ml e teve seu volume completado com água deionizada. Então, a gente pegou o isotônico, pegou uma alíquota. Pegou uma alíquota de 1 ml. 1 ml do isotônico. E aí, a gente colocou em um balão de 50 ml. E aí consta lá que após a análise dessa solução em um fotômetro, a concentração que a gente tem de potássio é de 2,5 ppm de K+. Então, a gente tem aí esta realidade. Então, a letra A pede lá, calcule a quantidade de potássio em miligramas no balão volumétrico de 50 ml. Bem, se a gente quer saber a quantidade de potássio nos 50 ml, a gente sabe que a concentração nesse balão é de 2,5, né? Então, se é 2,5 ppm,
a gente tem 2,5 miligramas de potássio em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Se eu quero saber a quantidade de potássio em miligrama nos 50 ml, então em 50 ml, qual vai ser a massa que eu vou ter? A gente acha aí 0,125 miligramas de potássio. Então, isso aí seria a nossa letra A, simplesinho. Letra B pede lá, calcule a concentração de potássio no isotônico em % mV, miligrama por litro e em mol por litro, né? Então, está pedindo a concentração de potássio no isotônico, só que nessas unidades. Bem, a gente sabe, né, a concentração que a gente tem vamos lá, a gente sabe a concentração que a gente tem no balão de 50 ml, né? Mas a gente quer a concentração de potássio no isotônico, porque a gente pegou 1 ml do isotônico, colocou no balão de 50 ml, aí nesse balão de 50 ml a gente tem a concentração de 2,5. Então a gente não sabe a concentração de potássio que a gente tem no isotônico, né? Justamente a gente não sabe a concentração que a gente tem nesse 1 ml, né, do isotônico. Então, para a gente poder pensar, né, sobre isso, a gente pode pensar lá. A gente terminou de ver que no balão de 50 ml a gente tem 0,125 mg de potássio. Essa massa de potássio que está no balão de 50 ml veio exatamente dos 1 ml do isotônico. Então, a gente pode afirmar que a gente tem 0,125 miligramas de potássio em 1 ml do isotônico. Como a questão quer a primeira unidade lá em porcentagem M/V, eu quero a massa em grama que eu tenho em 100 ml. Então, em 100 ml, quanto que eu vou ter? Como eu quero achar uma resposta em grama nos 100 ml, eu posso transformar essa informação aqui do início para grama. Então, eu posso transformar 0,125 miligramas para grama. Isso significa que a gente vai dividir por 1000, né? Então, eu posso colocar que isso é a mesma coisa que 0,125 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de potássio, tá? Então, eu tenho essa massa agora em gramas, que a gente converteu, e 1 ml. Em 100 ml, quanto que eu tenho? Resolvendo isso aí, a gente encontra 0,0125% M/V. Pediu também em miligrama por litro, né? Então, vamos lá. A gente já sabe que a gente tem 0,125 miligramas de potássio, 0,125 miligramas de potássio em 1 ml. Lembrando que essa informação vem daqui, que a gente encontrou que a gente tem 0,125 miligramas de potássio no balão de 50 ml. Essa quantidade de potássio no balão de 50 ml veio de 1 ml do isotônico. Então, a gente tem essa massa de potássio em 1 ml. Como a gente quer saber agora em miligramas por litro, então, vou botar lá em 1000 ml, quanto que eu tenho. Resolvendo isso, a gente encontra 125 miligramas por litro. Por fim, pediu a gente em mol por litro, né? Então, para a gente poder transformar essa informação em mol por litro, a gente pode partir dessa informação que a gente terminou de ter. Porque a gente tem, a gente pode afirmar que a gente tem 125 miligramas por litro. Se eu descobrir os 125 miligramas de potássio, quantos mols tem, eu vou saber quantos mols eu tenho por litro. Então, para a gente fazer isso, olhando lá a tabela,
1 mol de potássio, a gente tem 39 gramas. Transformando essa informação para grama, né, para montar a regra de 3, então em 0,125 gramas, quantos mols que a gente tem? A gente encontra aqui 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Se 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 mols equivale aos 125 miligramas, então vai ser mol por litro, tá? Então, a gente encontra aí a concentração em mol por litro. Isso foi a letra B, né? Vamos lá para a letra C. Aqui a questão é a mesma, só para ter mais espaço. Letra C fala lá pra gente. Vai confundir com isso aqui. Calcule a quantidade de potássio em miligramas em 200 ml desse isotônico. Então, em 200 ml do isotônico, qual é a massa que a gente tem? Bem, a gente já viu, né, em cima das respostas anteriores que a gente teve. Peraí, quero conseguir subir aqui. Senhor, um minutinho só. A gente já sabe lá, ó, que no isotônico, por exemplo, a gente tem 125 miligramas por litro, que foi a informação que a gente encontrou aqui, né? Se eu sei que no isotônico eu tenho 125 miligramas em 1000 ml, que equivale a 1 litro, a questão quer saber em 200 ml, quanto que a gente tem. Então, em 200 ml, a gente vai ter 5 vezes menos, né? 25 miligramas de potássio. A letra D pergunta pra gente. Baseado na sua resposta da letra C, a informação contida no rótulo do isotônico X em relação ao potássio é maior ou menor do que encontrado experimentalmente. A gente calculando, né, a gente encontrou que a gente tem 25 miligramas de potássio em 200 ml. A informação nutricional fala que a gente tem 24 miligramas de potássio nos 200 ml. Então, a resposta, né, da letra C ela vai ser maior por 1 grama, né, em comparação ao que está ali no rótulo. A letra E pede para a gente calcular o erro relativo para essa análise apresentada acima. Então, qual é a porcentagem de erro relativo que a gente teve? Porque justamente foi feita uma análise para poder verificar, né, se as quantidades da informação nutricional eram verdadeiras. Então, a gente pode fazer essa comparação aí, por exemplo, para os 200 ml. Então, como que a gente determina o erro relativo, né? Erro relativo, a gente vai pegar o valor medido, menos o valor verdadeiro, dividir pelo valor verdadeiro vezes 100. Dessa maneira aí a gente encontra o erro relativo. O que é o valor medido, né, e o valor verdadeiro? O valor verdadeiro é aquele que a gente vai encontrar experimentalmente, né? Então, um minutinho só. Perdão, no caso a gente tem o valor medido e o valor verdadeiro. O valor medido é aquele valor que a gente fez o experimento, né?
e encontrou aquela informação. Então, só para eu poder checar aqui o cálculo. Isso, porque vai acontecer o quê? A gente viu que nos 200 ml, né, a informação nutricional apresenta que a gente tem 24 miligramas de potássio. Esses 24 miligramas de potássio, que é o que a informação fornece, a gente considera ele como o valor verdadeiro. O valor medido é aquele na qual a gente utilizou, né, um experimento e a gente obteve aquele valor, né? Então, foi mensurado aquele valor, que foi lá dos 25 miligramas de potássio. Então, para a gente encontrar esse erro relativo, a gente tem lá 25 menos 24 dividido por 24 vezes 100. Então, a gente encontra aí um erro relativo de aproximadamente 4,17%. A gente faz vezes 100 para justamente ter a resposta aí em porcentagem. Então, a gente vê que é um erro baixo, né? E aí a gente já tinha visto isso pelo valor numérico, né? Só tinha uma diferença aí de 1 grama, tá bom? Bem, fiz aí 5 questões. O slide, eu repeti assim, a questão 5, né? Porque tinham 5 letras e por questões de espaço, mas aí é só a questão repetida. Mas aí a gente tem a questão 6. Tem mais a questão 6 no slide. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa questão 6 eu vou deixar para vocês aí para casa, para vocês tentarem praticar um pouquinho esse raciocínio, tá? Então, para vocês tentarem fazer. E aí, qualquer dúvida que tiverem, vocês tirem comigo, tá bom? Vou disponibilizar esse slide lá para vocês. E aí, vocês podem estar fazendo a questão 6. Um abraço. Essa é a parte 1 da nossa aula, tá bom? Vou estar enviando a parte 2, que a gente já entra na próxima técnica. Até!